lembro aqui que essa geralmente, né, as pessoas, a gente vai falar um pouquinho dos estágios ali do Alzheimer também, mas geralmente a pessoa vai ter uma perda de memória recente, né? Então, essa pessoa ela vai lembrar de coisas antigas, né? Pais, da família, de coisas que aconteceu na infância. O que ela não vai conseguir lidar são com coisas do dia a dia, né? Um compromisso, eu tenho um agendamento médico, eu tenho uma consulta, né? Então, são coisas cotidianas do dia a dia. E além do Alzheimer estar voltado aí para a perda de memória progressiva, ele também tem um prejuízo da linguagem falada, né? Obviamente, memória e fala, né? A pessoa vai ter um prejuízo aí na fala, de lembrar também das coisas. A causa do Alzheimer, ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada, sendo a forma mais comum a demência neurodegenerativa em pessoas de idade e responsável por mais da metade de casos de demência na população. Então, aproximadamente 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos, elas podem apresentar algum sintoma da doença de Alzheimer. E muitos casos vão evoluir para demência. A doença de Alzheimer, ela pode desenvolver precocemente por volta dos 50 anos. Contudo, né, gente, o Alzheimer não é para ser esperado como parte da terceira idade, devendo ser prevenido. Então, hoje eu e o William, a gente está trazendo, a gente vai falar muito dessa palavra prevenção para vocês, né? E não só o Alzheimer em si, mas entre outras doenças crônicas, elas podem ser prevenidas, né? Antes a gente chegar nessa idade de 65, 70, 85 anos. Como eu falei anteriormente, então, a doença de Alzheimer, ela pode evoluir para vários estágios, ela é de forma lenta e ineroxável, e o diagnóstico, a partir do diagnóstico dessa doença, as pessoas, geralmente, elas vão ter uma sobrevida média de 8 a 10 anos. São 4 tipos de estágios, então. O primeiro estágio, que é a forma inicial da doença, essa pessoa ela vai ter alterações da memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. O segundo estágio, que é a forma moderada, que a gente chama, ela já vai ter uma dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, né? Muitas vezes essas pessoas também vão ter um quadro de agitação psicomotora, que a gente chama, às vezes precisam fazer uso de medicamentos para ficar mais calmos, né? E também relacionados à dificuldade para dormir. Essas pessoas podem ter insônia. O estágio 3, que é a forma grave, aí a pessoa já vai ter resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária fecal, ou seja, ela não vai conseguir mais controlar o xixi e cocô, né? Vai ter uma dificuldade para comer, vai ter uma deficiência motora progressiva. Ou seja, esse estágio 3, essa pessoa ela vai ser completamente dependente, né, da outra, de cuidados. Pode ser que ela precise ficar em algum lar, em um hospital, né, ou mesmo restrito na cama ali, com cuidados domiciliares. E geralmente nessa forma grave, essa pessoa ela vai ter depressão, ansiedade e apatia, né? Então ela vai estar fazendo uso provavelmente de medicações para controlar os sinais e sintomas, né, relacionados aí a doenças de Alzheimer, a outras coisas que o Alzheimer vai trazendo para essa pessoa, principalmente a restrição ali do leito. E o estágio 4, terminal, né, que a gente também chama, ele vai estar totalmente restrito ao leito, ele vai ficar com dificuldades ali com mutismo, né, não vai conseguir mais falar, se comunicar com outros, dor e dificuldade à deglutição, né, vai ter dificuldade ali de comer. Nesses estágios, geralmente, a pessoa vai estar precisando, né, de um suporte ali através de sonda para alimentação. E quadros de infecções recorrentes, né? Vai ter vários tipos de infecção por utilizar, por exemplo, a sonda ou uma infecção urinária, né? Então, a questão da internação hospitalar aumenta bastante nesse estágio 4. Alguns dados da doença de Alzheimer. Estima-se que mais de 35,6 milhões de pessoas possuem a doença no mundo. No nosso país, cerca de 1,2 milhões.
E a doença de Alzheimer, ela é responsável por 70% de casos de demência no mundo. E a prevalência e incidência são maiores entre pessoas idosas. Que nem eu falei para vocês, a partir dos 50 anos, ali a pessoa pode já estar desenvolvendo alguns sinais e sintomas de Alzheimer, mas a maioria, mais de 25% da população, são diagnosticadas com Alzheimer após 85 anos, tá? Fatores de risco. Então, não é diferente entre outras doenças, né, que são comuns no nosso dia a dia aí, como hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, cardiovasculares, tá? O Alzheimer também tem um fator de risco que é muito relacionado ao tabagismo, ao fumo, né, cigarro, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares ruins e traumatismo crânioencefálico. O que isso quer dizer? São os TCEs, né? Por exemplo, jogadores de futebol americano, pessoas que fazem luta, boxe, né? Com o passar do tempo, pela batida que eles têm na cabeça, eles vão fazendo micro TCEs, micro traumatismo crânioencefálicos, e que ao longo prazo eles podem estar evoluindo para a doença de Alzheimer. Como que é feito o diagnóstico, então, né, do Alzheimer? O rastreamento inicial, ele deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório, com ênfase especial na função de tireoide, no níveis de vitamina B12 no sangue. Isso é um pouquinho mais específico, né, gente, da parte médica, mas o que eu posso dizer para vocês é que o diagnóstico vai ser por exclusão, então é muito importante a pessoa fazer um acompanhamento médico, até o William comentou, ele é clínico médico, médico da saúde da família e da comunidade, existem vários médicos, né, que a gente pode estar consultando, geriatras. O ideal mesmo, o especialista para o diagnóstico da doença de Alzheimer é um neurologista, tá? E o diagnóstico é realizado por uma exclusão, então, através de exames físicos, né, com o paciente, exames neurológicos e também exames de imagem que são bem importantes, né? Eu vou estar mostrando uma figura para vocês posteriormente, ali como que o médico ia visualizar uma tomografia, né, de crânio, mas o ideal mesmo para o diagnóstico da doença de Alzheimer é a ressonância magnética da cabeça, né? Que aí é acompanhado por um médico neurologista que consegue fazer o diagnóstico, né? O tratamento de forma ideal. Aqui só para vocês terem uma noção, né, gente? Não precisa ser da área da saúde para entender, para visualizar bem essa imagem. A gente está vendo um cérebro normal, então, como eu posso dizer, mais inchadinho, né? A parte de baixo ali é como o médico ia conseguir visualizar em exames de imagem. Então, a gente consegue ver o cérebro mais inchado. E no do Alzheimer, ele está totalmente atrofiado, né? Com redução do volume. Eu sempre penso assim, como se fosse uma esponja, né? Da gente lavar a louça. Aquelas esponjas que a gente utiliza no dia a dia. Quando a gente coloca água, ele fica inchado, aquela esponja. Quando a gente retira a água dela, é como se fosse ali no cérebro da doença de Alzheimer. Ele fica atrofiado, fica murcho, né? Então, é a imagem que vocês estão vendo ali onde está escrito Alzheimer. Fica mais murchinho, mais pequenininho, e a imagem abaixo é como o médico consegue visualizar também ali nos exames de imagem, né? Seja tomografia ou ressonância. Os principais sintomas dessa doença já trouxe para vocês, mas agora eu vou detalhar um pouquinho melhor. Que é a falha na memória, né? Para acontecimentos recentes, sendo comum repetir a mesma pergunta, dificuldade para acompanhar conversas, dificuldade para resolver problemas simples do cotidiano, como arrumar uma mesa, organizar gavetas, objetos, dificuldade para dirigir automóvel e de se orientar em caminhos até então que eram conhecidos por essa pessoa. Dificuldade para se expressar com palavras, ideias ou até mesmo sentimentos, irritabilidade, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos e tendência em isolamento. Se vocês lembram o estágio que eu falei para vocês anteriormente, né, que são 4, geralmente esse último de irritabilidade, agressividade, ele está mais entre o estágio 3 e 4, né?
onde o médico precisa fazer um acompanhamento, né? O neurologista, às vezes, eles precisam do acompanhamento de psiquiatra também, né? Para medicamentos, para fazer com que essa pessoa fique mais calma, que ela consiga dormir bem à noite, que ela não tenha tanto episódios de agressividade, né? Com familiares, entre outras pessoas. E aí, a prevenção. Parece ser tão óbvio, né? Eu aprendi, eu sou professora da enfermagem também, e eu sempre digo para os alunos que o óbvio também precisa ser dito. Pode ser tão óbvio para mim, Bianca, como enfermeira, muito mais para o William, que é médico, né? Mas a prevenção, gente, não só para o Alzheimer aqui, mas para diversas doenças crônicas, é o básico, é o óbvio, né? Então, a maneira de retardar o processo da doença é a estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. Com isso, as principais formas de prevenir não apenas o Alzheimer, mas outras doenças crônicas são estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa. Aí vai depender da atividade que cada pessoa gosta. Ah, gosto de fazer jogos, gosto de fazer caça-palavras, gosto de ler no computador, no livro. Isso aí a gente existe N ferramentas hoje em dia para a gente utilizar. Fazer exercícios de aritmética, jogos, atividades em grupo, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ter uma alimentação saudável e regrada, fazer prática de atividades físicas regulares. E aqui só salientando, né, gente? Exercício físico, atividade mentalmente estimulantes, alimentação pobre, né? Reduzir gorduras, açúcares, dormir bem, cuidar da sua saúde mental e manter boas relações sociais, além de prevenir o Alzheimer, que a gente está falando hoje em dia, ele previne outras doenças, né? A pessoa começar a se cuidar desde os seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, ela vai ter, quando envelhecer, uma qualidade de vida, né? O William também pode concordar comigo, eu trabalho também diretamente com vários idosos, e a gente percebe quem teve uma boa qualidade de vida durante a sua adolescência, na vida adulta, né? Com alimentação, pratica atividade física. Eu tenho pacientes hoje com que eu atendo que têm 100, 101 anos, que dirigem, né, que fazem pilates 2, 3 vezes por semana. Então, isso é relacionado muito com a qualidade de vida que a gente tem na fase adulta, né? O que eu quero ser? Tem um vídeo que eu não trouxe para vocês hoje, mas depois eu até posso pedir para o William passar para vocês por um link, que ele é muito interessante, que aparece dois idosos, né? O que eu quero ser? Eu quero, quando eu chegar lá nos meus 70, 80 anos, eu quero vestir a minha gravata, conseguir vestir a minha gravata, ou eu vou estar lá deitado no hospital ajustando, né, o meu aparelho ali de oxigênio, meu catéter nasal. Ah, eu quero poder andar de bicicleta quando eu tiver 70, 80 anos, eu vou estar numa cadeira de rodas. O que eu quero para mim quando eu envelhecer, né? Vai ser resultado da minha vida, do que eu vou começar a fazer a partir de agora, daqui para frente. Ressaltando, então, gente, que é extremamente importante manter a mente ativa, uma boa vida social, bons hábitos alimentares e atividade física regular pode retardar e, principalmente, inibir a manifestação da doença de Alzheimer. É o que defende, né, os pesquisadores profissionais de saúde. Aqui eu quero passar para vocês um vídeo que, para mim, ele cabe muito ao tema. Provavelmente vocês podem já ter ouvido em algum momento essa música, é uma música do Alok, bem conhecida, acho que foi em 2016 que ela foi lançada. Ela chama Hear Me Now. Eu deixei aqui com a legenda para vocês prestarem atenção e também verem um vídeo que eu acho que cabe bastante ao nosso tema de hoje do Alzheimer. É um vídeo de 4 minutos, é bem rapidinho.
Oi, Bianca, tá conseguindo passar o vídeo? Tô, aham. Não, mas acho que não tá transmitindo. Ah, Eu aqui com já outro colega. começou. Não, Não está Não tá transmitindo, não. transmitindo para vocês? Não. De repente, Não. ela colocando direto no YouTube e compartilhando a tela do YouTube. Mas eu tô aqui, eu tô no YouTube. Sim. Pera Deixa eu aí. ver se eu consigo. Vê se A gente você finalizar. consegue aí, que para mim não tá. Uhum. Para mim tá aparecendo partilhado aqui. Deixa eu ver. Vê se agora foi. Apareceu? Agora sim. Foi? Ah, então tá, vou abrir aqui. If you get to hear me now, know you'll be stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. The things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now, these excuses are so speak out your mind now, and don't let it slide. You're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now,
Eu acho que esse vídeo depois, se alguém quiser assistir novamente, né, ele passa rapidinho, mas ele tem uma parte de uma reflexão muito importante para a gente fazer, para a gente se escutar agora, né, escutar os outros. Independente da idade que vocês estão no momento, que eu, como enfermeira, acredito que o William, como médico também, que a gente pode orientar, faça exames preventivos, pelo menos uma vez por ano, procurem o seu médico, tenham um médico de referência. Isso é para as mulheres, mamografia, o preventivo, para o homem, exames de próstata, exames laboratoriais anuais, porque isso é muito importante para o diagnóstico precoce de doenças, né? Como a gente falou anteriormente, não custa repetir, pratique atividade física, tenha uma boa alimentação saudável e balanceada. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida quando a gente for mais velhos, né? Durante a velhice. Então, esse vídeo, ele tem, acho que uma reflexão bem importante, né? Para a gente escutar, né? Ouvir os outros e de ver de que forma melhor a gente pode estar levando a vida agora para posteriormente ter uma boa qualidade de vida. Deixa eu só fechar aqui. Então, aqui previna-se do Alzheimer, né? Essa doença não precisa ser o seu destino. Trouxe um pouquinho das referências também para vocês. Muito obrigada. A gente tem, acredito, né, William, que tem muito a se falar sobre esse tema, mas como todo mundo está aí no trabalho, a gente também não quer fazer com que vocês, né, percam muito a questão do trabalho, que tem que fazer no dia a dia. A gente só trouxe algumas coisas pontuais mesmo, mas ficamos à disposição. Se alguém tiver dúvidas, quiser escrever no chat, ou abrir a câmera e o áudio, quiser fazer alguma pergunta, a gente está disponível. Obrigado, Bianca. Muito obrigado. Eu mandei o link ali no chat que pediram do vídeo, então qualquer um pode acessar depois. Isso. E só queria acrescentar algumas coisas, né? A gente tinha combinado, né, de você fazer a apresentação rápida, né, e a gente tentar acrescentar e aí abrir para perguntas, né? E quando a gente fala de prevenção, né, de doenças, a gente sempre usa essa palavra fator de risco, né? Ela ficou bastante conhecida no Covid, né? Quem eram os grupos de risco? E eu vejo que isso faz, às vezes, muitas pessoas se confundirem. Não é porque você tem certas condições que você vai desenvolver o Alzheimer ou vai desenvolver outras doenças, né? Não é porque você tem uma comorbidade grave que você vai ter um Covid grave. O fator de risco, ele aumenta a chance apenas. Então, eu faço sempre uma metáfora com... A gente vai atravessar uma rua. Se a gente atravessar a rua na faixa do pedestre com um sinal fechado, a gente tem menos chance de ser atropelado, mas pode acontecer. Mas se a gente atravessar de olho fechado num lugar que não tem sinal, a chance de ser atropelado é muito maior. Então, isso que é o fator de risco. E aí a prevenção vai atuar justamente nesses fatores de risco. Alguns a gente não tem o que fazer, que são fatores de risco não modificáveis, né? Que é a nossa genética, se a gente tem algum parente que tem Alzheimer, não tem o que a gente fazer, e a nossa idade. Conforme mais velho a gente fica, maior o risco da gente ter Alzheimer ou outros tipos de demência. Mas existem outros, e aí o interessante é que a medicina, de uma forma integrativa, os poucos fatores de risco que a gente consegue descrever para a doença de Alzheimer são os mesmos do infarto, do AVC, que foi o que a Bianca comentou, que são estilos de vida saudáveis, de qualidade de vida. É difícil a gente provar quanto, né? Se eu diminuir minha pressão, melhorar o diabetes, quantos % de chance a menos eu vou ter cientificamente de ter Alzheimer ou não. Mas o que a gente sabe é que vários estudos eles mostram que a chance diminui. Se a gente faz uma boa alimentação, tem atividade física, controla a pressão alta, diabetes, cigarro. E uma coisa importante aí específica do Alzheimer, só para finalizar, é que existe um conceito de reserva cognitiva, que é o quanto de conhecimento ou função cerebral a gente acumulou ao longo da vida, né? Então, quanto mais interação social, mais leitura, mais desenvolvido, né, seu raciocínio, sua cognição, seu intelecto, menor a chance de você ter Alzheimer. Ele geralmente demora mais para aparecer, porque nos testes que nós fazemos, geralmente a gente vai avaliar coisas que
mesmo corrigindo pela escolaridade da pessoa, se a pessoa for muito inteligente, ela tem essa reserva cognitiva para evitar ter a demência. Então, também é um outro fator protetor para a gente prevenir, né? A gente se desenvolver intelectualmente, socialmente e etc. E só queria complementar essas coisas. E o pouco que eu achei de evidência também, ele fala justamente o que a Bianca falou, que a hora de se cuidar, geralmente, o que a gente mais tem comprovação de momento de se cuidar é entre 45 a 65 anos, antes, né, de desenvolver, para a gente prevenir. Porque depois que está instalado, dificilmente a gente vai ter algum resultado, né, com os tratamentos. Infelizmente, o tratamento ele é muito ineficaz, com baixa expectativa, não funciona tanto. Então, a melhor forma seria a prevenção mesmo. Só uns comentários para acrescentar, Bianca, mas eu acho que já ficou tudo bem dito. Aí eu queria ver se o pessoal agora tem perguntas, se a gente abre para perguntas, se alguém quer comentar no chat, ou agora sim, quem quiser fazer perguntas ou comentários, quiser acrescentar também por áudio, fique à vontade. Já vi aqui, ó. Que eu estava lá em cima. Obrigado. Vou comentar algumas perguntas aqui que fizeram no chat, tá bom? Depois que eu mandei o link. E qualquer coisa você também pode intervir, tá bom, Bianca? Ou outras pessoas também. Tá bom. Primeiro perguntaram se a palestra será compartilhada. A gente gravou ela, né? Nossa ideia é compartilhar aqui no Google Teams, no Microsoft Teams, desculpa. E também nós vamos ver a disponibilidade de colocar no YouTube do Tribunal de Justiça, tá? Mas ainda não consigo garantir com certeza. A Joerli Adriane, né? Adriana da Silva, ela perguntou se é hereditário. A gente tem componentes que são hereditários e tem componentes que são do estilo de vida. Então, uma parte dele é hereditário. Então, quem tem caso na família tem mais risco de ter Alzheimer. Isso não tem dúvida. E isso são fatores de risco que a gente não consegue modificar. Não tem como a gente mudar a nossa genética ou casos na nossa família. Por isso que na forma como a gente fala de prevenção, a gente fala no que a gente pode atuar. Então, com certeza tem um componente hereditário, mas não quer dizer que só porque algum familiar teve que as outras pessoas vão desenvolver da família. Não sei se ficou claro, Júlio. A Adriana Homer, né? Ela colocou se depressão pode futuramente ter Alzheimer. Isso é uma questão bem complexa, Adriana, porque a gente tem alguns estudos, né, que mostram que quem tem depressão ou toma alguns remédios antidepressivos, ou às vezes até remédios calmantes, tarja preta, benzodiazepínicos, que Rivotril, eles têm mais risco de desenvolver demências no futuro. Mas não se sabe muito bem se é a doença em si ou se é o uso desses remédios. De qualquer forma, há um risco maior. A gente sabe que quem tem quadros de saúde mental geralmente tende a mais isolamento, usa remédios, tem mais risco de certas doenças, né? Até físicas mesmo. Então, futuramente, ela aumenta o risco. É mais um fator de risco para ter Alzheimer, né? Porque provavelmente também quem tem algum quadro de saúde mental não tem aquele estilo de vida muito equilibrado ou adequado, que também confunde bastante. Tá bom? Alguém tem algum comentário sobre o que eu falei? Quer falar alguma coisa, Bianca? Eu gostaria... A Silvia quer falar, pode Vocês falar. Vocês me ouvem? Me ouvem? Bem? Uhum. Não, eu tenho até interesse se vocês têm algum conhecimento sobre esse assunto, gostaria também depois se pudesse deixar as referências aqui de hoje, né, do que foi pesquisado, porque eu estou estudando esse assunto, mas é mais especificamente sobre o diagnóstico precoce do Alzheimer, né, porque ele é diagnosticado muito tardiamente, né, geralmente 10 a 20 anos depois de já ter aparecido os primeiros sintomas, né. Então tem muita gente debruçada em cima desse assunto, né, tentando conseguir o diagnóstico antes, para que se possa fazer alguma coisa, aumentar o tempo de vida, qualidade de vida, né? Então, eu queria saber se tem alguma novidade em termos de diagnóstico precoce mesmo. Eu estou fazendo uma tese sobre isso atualmente e estou pesquisando, por isso a minha curiosidade, né? Se tem alguma novidade aí nos últimos anos.
Se vocês Claro, têm esse... claro. Estudos tem muitos, né? Sim. A gente tentando avaliar, né? Porque o Alzheimer ele é uma doença que a gente não sabe por que ele acontece, mas a gente sabe que no cérebro das pessoas tem a atrofia, que a Bianca falou, né? Principalmente da parte cinzenta do Alzheimer, de algumas partes, mas que tem acúmulo de algumas substâncias. Aí é bem complexo, mas substância beta-amiloide, proteínas Sim. tal. Tal, Então, isso. Então, a gente sabe algumas coisas, mas não tem como dosar isso no sangue. Não tem ainda existente um biomarcador, que a gente chama, um exame de sangue que a gente conseguisse ver. Existe também alguns exames de imagem que a gente pode dar uma olhada nessas substâncias. Mas todos os estudos até agora não mostram que algum exame ou algum exame de imagem ou de sangue, eles vão prevenir, a gente vai conseguir diagnosticar mais cedo. Ainda não se tem. Até onde, enfim, desde a época que eu estava na faculdade até agora, quando eu revisei em fontes bem atualizadas, que a gente conhece, do up-to-date. E não tem nada que a gente possa fazer de exame, especificamente, entendeu? Eu acho que foi a tua pergunta. O diagnóstico é pós-mortem, né? O diagnóstico... Não, a gente faz o diagnóstico empiricamente, como que funciona, né? Geralmente o paciente... de diagnóstico, na verdade. Isso. Mas geralmente o paciente vem com uma queixa, mas principalmente familiar, né? O cuidador, ou alguém traz que está perdendo muito memória para eventos mais recentes, começa a ter dificuldade em algumas atividades do dia a dia que antes não tinha, uma coisa que está fora da média ali do normal. Aí vai para uma consulta, a gente aplica alguns testes para ver orientação, organização, memória, linguagem, e aí nesses testes a gente faz uns pontinhos e consegue ver se ele tem um déficit cognitivo, uma cognição abaixo do esperado para ele, pela idade, pela escolaridade. E a partir disso a gente pede exames, que nem a Bianca falou, pede ressonância, e a gente consegue ver algumas alterações que sugerem o Alzheimer. Diagnóstico 100% de certeza não se tem, porque realmente é algo muito empírico. É algo que realmente a gente não vai conseguir falar que tem a substância lá que está tirando a memória daquele paciente. Aí seria, assim, um diagnóstico pós-morte, mas a medicina a gente faz esse diagnóstico com a pessoa viva ainda. E aí a gente pode começar o tratamento. Só que o tratamento, infelizmente, a expectativa tem que ser baixa e não funciona tão bem. Não sei se te expliquei mais ou menos. Já se sabe que tem uma fase de comprometimento cognitivo leve, onde já se pode diagnosticar essa fase que você está falando? É isso? Não era especificamente, mas só para as outras pessoas também entenderem, para a gente tentar ser didático, né? Existe a pessoa com raciocínio e a cognição, a memória normais, e existe a pessoa que tem uma demência, que seria essas faculdades cognitivas, né? Essa dificuldade nessas funções cerebrais que eu disse, memória, linguagem, etc., muito afetadas. Essas pessoas aqui que têm a demência, elas têm muita dificuldade de fazer atividades básicas, né? Então, às vezes, telefone, lidar com dinheiro, fazer coisas que antes ele conseguia fazer com tranquilidade ao longo do tempo. Então, nesse estágio intermediário, é o que a gente está tentando ver se tem alguma forma de descobrir mais cedo. E aí é o que chama de comprometimento cognitivo leve, que é o que você provavelmente achou e pesquisou. Na verdade, ele já apresenta um quadro mesmo de comprometimento anteriormente ao diagnóstico, bem antes. Perfeito. Né? A pessoa que já começa a ter alguns problemas de memória e linguagem, mas que ainda não afetam ela para essas atividades, entendeu? E nem são reconhecidos nem pelo profissional ou por familiar, né? Por isso que é importante a atenção de um médico, que nem a Bianca falou, um médico que conheça já o paciente e que tenha uma noção geral de aplicar uma escala, de aplicar um teste de memória. Então, o comprometimento cognitivo leve, ele seria um meio termo entre uma pessoa saudável mentalmente, né, da cognição, e a pessoa com demência. Começo, né? Sim. Então, doutores, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem me ajudar em termos de referências. Tá bom. Nesse sentido, é para uma tese mesmo de mestrado que eu estou fazendo. Legal. E eu preciso ir um pouquinho mais a fundo nisso aí. Eu sei que não tem uma resposta. Claro, mas só para a gente
também ver outras perguntas aqui do pessoal, Silvia, Tá bom. eu te mando depois pode me procurar no Teams, tá? Que eu te mando as referências. Combinado? Obrigada. Sem problema daí. Boa tarde, William. Diga, Graciela. Tudo jóia? Eu penso que é bem frequente, falando de prevenção, e eu vejo com frequência a gente receber no consultório, a pessoa ficar em dúvida, aconteceu tal evento, eu devo me preocupar se isso é Alzheimer, se não é Alzheimer? De repente a gente podia falar um pouquinho disso, assim, que eu vejo que muitos dos sintomas que as pessoas, às vezes, eu estou esquecendo, às vezes, de uma palavra, né? Não sei se vocês querem comentar, posso até falar algumas coisinhas, mas, assim, que a pessoa fica estressada, será que eu estou começando com Alzheimer? Que é até a preocupação do que a Silvia estava falando, de ter cada vez um diagnóstico mais precoce, né? E talvez a gente pudesse falar um pouquinho disso, não sei se... Sim. Não, eu posso falar um pouquinho, mas você complementa também, Graça. A Graciela é médica, tá? Para quem não conhece, diretora de saúde aqui no Tribunal de Justiça. Mas é muito comum essa queixa, né? De que a pessoa está esquecendo os nomes, está esquecendo os lugares, e é normal com a idade perder um pouco, né, da capacidade cognitiva. Então, a gente vai envelhecendo e vai esquecendo um pouco mais, conforme nós éramos mais jovens. Mas a partir de um momento que está incomodando, geralmente na consulta, o médico ele consegue, se for atento a isso, né, a prestar atenção e aplicar algumas escalas que a gente consegue fazer uma triagem, uma diferenciação de que se isso é só uma queixa psicológica, vamos dizer assim, ou uma sensação, uma relação que o paciente está tendo, ou se realmente já está algo realmente relevante que faça a gente pensar em alguma doença. Eu acho que é na consulta médica que a gente vai poder dizer. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Graça. E também observar, assim, o quanto que a pessoa está sobrecarregada ou com a atenção, às vezes, e compartilhada em muitas coisas, que aquilo pode dificultar, né, na memória e não em si, que é que ela está perdendo a memória, né? Então, falta de atenção, de concentração, se é algo de ansiedade, alguma medicação que às vezes está usando temporariamente também pode, né? Então, assim, essas perdas pontuais, estou com uma palavra na ponta da língua e não lembro, né? São coisas diferentes dessas perdas relacionadas à demência, né? Sim, geralmente são perdas, você diz, transitórias e temporárias, né? Seriam coisas, como você disse, conforme está com alguma doença, tomou algum remédio, está num momento de estresse, que depois voltam e melhoram, né? Por exemplo, que dia que é hoje? Às vezes a gente não lembra na hora, não é a mesma coisa de se desorientar no tempo e no espaço, como no Alzheimer, ou perder um objeto, né? Diferente da pessoa que está perdendo, não está conseguindo lembrar de muitos objetos, numa coisa mais continuada, assim. Sim. Alguém mais? Tem algumas outras perguntas aqui no chat. A gente combinou de fazer mais alguns comentários, dependendo das perguntas. Mas se alguém tiver alguma outra consideração ou pergunta e queira fazer pelo áudio também, igual a Silvia, fique à vontade. A Adriana perguntou, né, se elementos químicos que a gente ingere durante a vida inteira poderiam contribuir para a doença. A fazer uma afirmação de que, com certeza, cientificamente, a gente não consegue dizer, mas sabendo que elementos químicos geralmente estão associados, né, a uma dieta ruim, não saudável, não tão natural, é possível que sim, mas não tem uma associação clara, assim, de que a gente vai falar, que nem você disse, o chumbo no batom, alumínio nas panelas da comida, se a gente possa dizer que isso atualmente é a causa ou o problema definitivo, né? Se isso realmente é um fator de risco. Então é difícil fazer essa comparação, assim. Acho que outras perguntas estão bastante repetitivas aqui, pelo que eu estou vendo. Não sei se você viu alguma aí também, Bianca, Grace, ou outra pessoa. Outras pessoas agradecendo também a palestra. A Adriana Moresco, né, perguntou se o açúcar também pode ser um grande vilão para o Alzheimer.
É difícil dizer, né? Mas sabendo que o açúcar é uma das causas de obesidade, fator de risco cardiovascular para o coração e diabetes, muito provavelmente está linkado, sim, indiretamente por essas doenças, a um mau estilo de vida e, com isso, um maior risco até Alzheimer. Essa afirmação dá para fazer. Agora, falar que o açúcar é a causa ou o problema, aí já é mais complicado. Não sei se ficou claro. Mais uma coisa, então, que eu vou acrescentar, William, que dessas coisas todas tem um peso muito grande para a gente ter saúde cognitiva, é o nosso relacionamento social. E é muito, muito importante, né, a gente cuidar de todos os aspectos, mas buscar ter bons relacionamentos sociais, não precisa ser um monte, precisam ter alguns e que sejam bons relacionamentos. Isso é um dos fatores de proteção maior que a gente tem para a nossa saúde cognitiva. Sem dúvida. Mais alguma coisa, Bianca? O que você queria comentar? Ou, não sei, acho que você disse tudo, né? Na palestra também. Acredito que sim. Obrigado. Imagina. E vou reforçar algumas coisas. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda para a gente completar até 1 hora aqui de apresentação. Mas eu estou vendo aqui, né, outros agradecimentos também a gente pela palestra. Algumas pessoas que perderam, né, o começo da palestra, né, perguntaram como prevenir, afinal, né? Tentando falar mais uma vez, de uma forma bem resumida, tendo bons hábitos de vida, principalmente para controlar aquelas doenças do mau estilo de vida. Acho que isso é a melhor forma que você tem como prevenir. Atividade física, controle do peso, tratar hipertensão, diabetes, não fumar e manter uma saúde cognitiva boa. Se desse para resumir, seria isso. Para a gente focar, assim. E sim, tem mais chance pela genética, né? Que nem a gente já disse, algumas pessoas, mas é o risco. Não quer dizer que vai ter ou que é algo sem possibilidade de mudança, né? Só aumenta o risco se você tem mais casos na família. Acho que foi isso. Acho que falamos de quase todas as dúvidas ali no chat. Obrigado, pessoal, pelos parabéns. Obrigada. A Fabrícia perguntou, né, se seria abordado o tema lúpus em outra palestra. A princípio, a gente não tem essa programação, né? Quem sabe em outras oportunidades. A gente fez essa atividade do Fevereiro Roxo, mais porque nós estávamos se organizando com a SC Saúde, né? E a gente viu no cronograma deles essa possibilidade com a Bianca. Mas não haveria possibilidade agora de fazer alguma atividade de lúpus ou de fibromialgia também. Nesse momento, mas quem sabe numa próxima, né? Ano que vem ou ao longo do ano também, dependendo de como for a disponibilidade deles, a gente vai fazer sim. Alguém pergunta sobre método RECODE? Eu vi que botaram, eu não comentei porque eu não sei que método que é esse. Não. Tem que entender por nome. Também nunca ouvi falar. Não sei. Se é alguma coisa específica, né? Eu tô olhando aqui rapidinho. Vou pesquisar. É isso, você que está pesquisando, pode me procurar no Teams ali, tá, Silvia? Mas, pelo que eu vi aqui, é algum método de desenvolvimento cognitivo de alguma clínica, né? Eu desconheço, como existem muitos métodos, existem muitas coisas específicas. Opa, alguém está falando aí, pode falar, desculpa. Fui eu que coloquei aqui, Moacir. Ótimo, pode falar. Parabéns pela iniciativa de vocês, de falar sobre um tema bastante complexo e bastante difícil, né, que tem pouca forma de aferição ainda, de resultados, né? É um livro que eu estou lendo, a minha filha leu também, que é do Dali Bressen. Ele tem muitos anos já de estudos, né? O fim do Alzheimer, o primeiro programa para prevenir e reverter o declínio cognitivo.
Então, ele é muito bom porque traz um conhecimento bastante geral e ele fala bastante no que vocês citaram, né? Nas principais coisas ali, das vitaminas, de uma vida saudável, de uma vida com exercícios, e fala também das coisas tóxicas e como que se acumulam no cérebro. Então, eles trabalham, digamos, reforçando as coisas boas que o cérebro precisa combater, né, digamos, para talvez remover essas enzimas, né? Então, ele é bastante interessante, que é um estudo vendo de uma outra forma, né, de forma preventiva, digamos, principalmente para as pessoas. Eu acho que vale a pena ler. Beleza, Faquinho, muito obrigado aí pela sugestão. Eu não conhecia, já olhei aqui. E aí acho que fica de dica aí também para todo mundo que quiser saber mais um pouco, né? Sim. Valeu, obrigado. Então tá, pessoal, acho que teve muitos agradecimentos ali no chat. Eu agradeço todo mundo aí que prestigiou, que compareceu. Principalmente a Bianca, né? Muito obrigado. E a QualiRede aí, apoiadora do plano da SC Saúde, pela palestra. Acho que vamos estar fazendo outras parcerias aí mais pela frente. E, enfim, agradecer a atenção de todos. E, Bianca, algum comentário final? Alguma coisa? Não, acredito que era isso. Obrigada pela oportunidade. Já falei para o William, a gente está à disposição, né? Se vocês precisarem de encontros aí voltados à saúde, a gente está disponível. Tá certo, então. Valeu, Bianca. Então tá, Obrigada, pessoal. gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Um abraço. Tchau. Tchau.